Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Aquiles Vera Neto, eu sou professor aqui na Kansas State University e a gente está aqui para gravar mais um vídeo para o Legítimo Ruminante. Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi sugerido por alguns dos nossos seguidores. Ele queria que a gente falasse sobre vacas anovulares. Então, para você acompanhar os novos vídeos que vão sendo postados, não se esquece de clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre vacas anovulares. Bom, então pessoal, para falar sobre esse assunto, eu selecionei esse artigo aqui que acabou de ser publicado no Journal of the Science, que foi coordenado pelo professor Roberto Sartori, da Exalc aí do Brasil. Ele foi publicado pelo Pedro Monteiro como primeiro autor. Então, nesse artigo, eles falam um pouco sobre vaca anovular, sobre os diferentes tipos de vacas anovulares e também alguns fatores de risco para essa condição. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso no episódio de hoje. Então aqui é só uma revisão bem rápida sobre o ciclo estral da vaca. Normalmente a gente observa entre 2 ou 3 ondas foliculares, mas eu queria só chamar atenção aqui para alguns hormônios que são extremamente importantes para que haja a situação da ovulação da vaca, né? Então, primeiramente a gente precisa recrutar os folículos. Então o FSH é um hormônio crucial no recrutamento, que a gente vê aqui alguns folículos bem pequenininhos, eles são recrutados pelo FSH e aí eles começam a crescer, parte deles vai entrar em atresia e outra parte continua o desenvolvimento. E para continuar esse desenvolvimento, um outro hormônio é extremamente importante, que é o hormônio LH, hormônio luteinizante. Então o hormônio LH ele vai ter esses pulsos, né? Ele é liberado de uma forma pulsátil, de amplitude baixa aqui. E aí esse folículo vai crescendo cada vez mais e aí ele começa a produzir cada vez mais estrógeno também. E o estrógeno ele vai fazer com que haja a liberação do pico ovulatório de LH que a gente está vendo aqui. Então quando ocorre esse pico de LH, esse folículo que está bem grande ele vai acabar ovulando. Então para as vacas anovulares tem 3 possíveis causas para que ocorra essa condição, né? Então a primeira, que é bem comum em vaca de leite, né, holandesa, é a deficiência de FSH, ou seja, não há o recrutamento inicial de um pool de folículos aqui. Uma segunda possível causa seria a deficiência desses pulsos pequenos aqui de LH, que são bem importantes para o crescimento normal desse folículo, certo? E uma terceira possível causa seria a ausência do pico ovulatório de LH, ou seja, você pode até ter um folículo já um pouco mais desenvolvido, mas você não tem o pico de LH e consequentemente você não tem uma ovulação, né? E essa vaca é anovular. Então por que é importante falar de vaca anovular, né? É uma condição bem frequente, né? A gente vê de 15 a 50% das vacas após o parto elas vão apresentar essa condição. E isso ocorre nesse grupo de animais por algumas características que são bem importantes. Primeiro, que essa vaca recém-parida ela não tem um corpo lúteo, ou seja, ela ainda não está ciclando normal, consequentemente ela não vai ter progesterona ou ela vai ter uma concentração muito baixa de progesterona. E a progesterona é bem importante para que esse ciclo ocorra de forma normal. E um outro aspecto importante também é a questão do balanço nutricional negativo, ou seja, ela não tem aminoácidos e energia também para suprir a demanda energética dela, a demanda nutricional, consequentemente acaba afetando a reprodução. E é muito importante lembrar que a reprodução e a nutrição elas estão altamente correlacionadas. E o porquê que é importante a gente falar dessa condição é porque se a vaca não consegue ovular, ela não vai conseguir ficar prenha e a gente sabe que isso vai levar a perdas econômicas muito importantes para o produtor. Bom, então agora vamos falar do trabalho do Pedro Monteiro. Um dos objetivos do trabalho era classificar os animais em diferentes categorias. E aqui é bem legal que eles classificaram de acordo com o tamanho do folículo, né? Então, nesse eixo de baixo aqui a gente tem a medida do maior folículo no dia 35 e nesse outro eixo aqui a medida do maior folículo no dia 49, ou seja, 14 dias de intervalo. E aí eles agruparam esses animais de acordo com o tamanho, né? Então a gente vê o grupo aqui em branco, são animais que o fenotipo
anovular observado era de folículos de 4 a 7 milímetros, em verde de 8 a 13 milímetros, em azul de 14 a 17 e aqui em amarelo maior que 18 milímetros. E o porquê que é isso importante? Porque possivelmente a etiologia dessa vaca novular, desses folículos aqui, é um pouco diferente. Por exemplo, essas vacas aqui em branco, ela teve uma liberação de FSH, teve alguns folículos recrutados, porém ela não teve nenhuma liberação de LH, ou seja, esse folículo ele acabou não crescendo, certo? Já esses folículos aqui, esse grupo de animais aqui em verde, eles têm deficiência nos picos de LH, ou seja, eles até conseguem crescer um pouco, mas ainda não é suficiente para ter um desenvolvimento normal. E aqui a gente tem dois grupos intermediários, né? Um grupo que teve uma deficiência bem severa nesses picos de LH, ou seja, cresceu até entre 8 e 13 milímetros, e um grupo que cresceu um pouco mais, ou seja, tinha um pouco mais de LH, mas ainda era insuficiente para ele virar um folículo pré-ovulatório, né? E aí a outra condição aqui seria o grupo em amarelo, ou seja, teve um desenvolvimento normal desse folículo, esse folículo cresceu o suficiente, porém essa vaca, por algum motivo, ela não conseguiu produzir o pico ovulatório de LH, consequentemente esse folículo não ovulou e essa vaca também é anovular. Então a gente vê que tem vários tipos de vacas anovulares, de fenótipos que são observados, mas a gente, para simplificar hoje, a gente vai falar de vaca anovular como um todo e alguns fatores de riscos, que também foram observados nesse artigo do grupo do professor Roberto Sartori. Então, fatores de risco para as vacas. Aqui a gente vê então incidência de doenças uterinas, né? A gente vê retenção de placenta e também a metrite, e a gente vê que as vacas que estavam ciclando até os 49 dias, elas tiveram uma incidência menor dessas duas doenças comparado com as vacas anovulares. Ou seja, doença uterina é um fator de risco muito importante para que essas vacas não desenvolvam de forma adequada o ovário e, consequentemente, fiquem anovular. Quando eles avaliaram uma doença que não estava relacionada com o trato uterino, como a mastite, eles já não encontraram esse efeito tão clássico, né? A gente vê que o P aqui não é significante, mas numericamente aqui as vacas com mastite também tiveram, as vacas anovulares tiveram um pouquinho mais de mastite, mas não foi estatisticamente diferente. Mas um outro grupo de doenças que é bem importante são doenças relacionadas com a parte energética, ou seja, a parte nutricional, tanto como a cetose, e a gente vê que as vacas anovulares elas tiveram uma maior incidência de cetose, e também alguns outros problemas relacionados com o metabolismo energético, como problema digestivo, ou seja, vacas que tiveram algum tipo de diarreia ou outro distúrbio digestivo. A gente vê aqui que nas vacas anovulares esse distúrbio estava muito mais presente do que nas vacas ciclando. E também a questão da manqueira, né? A gente sabe que vaca manca tem um problema em questão de ir até o coxo, digestir matéria seca, e consequentemente ela é um animal problema, né? E a gente vê aqui que nas vacas anovulares 3,8% delas apresentaram algum caso de manqueira. Bom, e agora aqui é uma outra análise que eles fizeram nesse trabalho, que foi observar a questão de se tem um efeito aditivo de ter mais doença, ou seja, os animais que tiveram nenhuma doença tiveram apenas 18% de prevalência de vaca novular. Quando eles tiveram uma doença, essa prevalência subiu para quase 30%. E quando esses animais apresentaram mais de uma doença, chegou aí quase 40%. Ou seja, a gente vê um efeito aditivo da doença em termos de prevalência de vaca novular. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, além de ter essa relação linear, né, quanto mais doença, mais problema com vaca novular, é que as vacas sadias também podem ser novular. Ou seja, não é porque uma vaca está sadia, está seguindo a vidinha dela lá bem, não quer dizer que ela possa ter problema com vaca novular. Ou seja, vaca novular também é presente nesse grupo de animais que não teve nenhuma doença. E quanto à condição corporal? Então aqui é outro dado bem legal que o Pedro mostrou nesse artigo, que é essa relação da condição corporal com a prevalência de vaca novular. E a gente vê aqui que tem uma interação entre as paridades, ou seja, a condição corporal ela afeta de forma diferente vacas de primeiro parto e vacas de mais de um parto, né, as vacas múltiplas. E o que a gente observa aqui, que conforme vai diminuindo a condição corporal desses animais, a gente começa a observar um aumento na prevalência da condição anovular. E esse aumento
ele é muito mais dramático em vacas de primeiro parto, né? Ou seja, aqui em condição de 2,75, a gente vê que múltipla praticamente se manteve normal, a vaca de primeiro parto já teve um aumento significativo. Já numa condição de 2,5 ou menor, aí a gente vê um aumento nas vacas múltiplas, mas um aumento muito maior na vaca de primeiro parto, né? Então a gente vê, né, que a vaca de primeiro parto ela sofre uma influência muito maior do que a vaca múltipla nessa relação da vaca novular com a condição corporal. Quanto menor a condição corporal, maior a prevalência dessa condição anovular. Bom, o que a gente pode fazer para mitigar esse problema? Então, fazer o básico, né, tentar prevenir doença, identificar e tratar essas doenças precocemente, fazer um manejo adequado da condição corporal. Isso envolve desde lá antes do pré-parto, no pré-parto e também no pós-parto imediato. E ter certeza que o manejo nutricional, o conforto desses animais, fornecer um bem-estar, isso tudo vai acarretar numa diminuição de doença também e melhorar a parte energética desses animais. Além de fazer o básico, uma alternativa é fazer a intervenção hormonal, e aí a gente tem protocolos de pré-sincronização à base de progesterona e também de GnRH, que eles podem ser bem importantes para ajudar esse animal a restabelecer a ciclicidade, e aí você vai ter um aumento na fertilidade, né? Bom pessoal, então o vídeo de hoje era esse. Vamos agradecer ao Leandro Bittencourt, que fez a sugestão, né, desse assunto pra gente. E também você que está assistindo a gente, se quiser deixar um comentário aqui no vídeo com alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, faz favor, manda ali, não esquece de dar um like no vídeo e semana que vem tem mais. Um abraço pessoal, até a próxima.